Olá, amigos, bom dia, passando para desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos os meus amigos aqui do Instagram, meus familiares e também, gente, para compartilhar algo que Deus tem tocado no meu coração e eu acordei hoje com a vontade de falar sobre isso. Mas o que eu vou falar só vai fazer sentido para quem é cristão e para quem realmente tem a Bíblia como manual de fé e prática, tá, gente? Então, quem não tem, não vai fazer sentido, então é melhor pular os próximos stories, tá? Mas é algo que é uma dúvida que eu tinha com relação à cultura e à decoração do Natal, que nunca foi me explicado, eu nunca tinha me aprofundado sobre o assunto. E esse ano eu fiquei com muita vontade de enfeitar aqui em casa, de comprar uma árvore, de colocar luzes, que eu acho lindo e é lindo mesmo. E isso é uma coisa que na minha casa a gente nunca teve costume, quando criança, de colocar. Só que meus pais nunca me explicaram, eu acho que nem eles talvez saibam, o porquê, né, que muitas vezes eu pedi a Deus pra me mostrar. Senhor, será que tem alguma coisa a ver? Porque eu tenho visto tanta gente falar, até pessoas famosas do meio gospel, que não tem nada a ver, que o importante é que Deus olhe o coração, que o meu coração, nosso coração não tá na árvore, mas é só um símbolo, né? Mas eu comecei a perguntar pra Deus, Senhor, realmente é só isso, não tem nada a ver? Gente, não tem coisa melhor do que a gente perguntar pra Deus, porque Deus, Ele é fiel, Ele é vivo e Ele realmente fala com a gente. E acabou que eu entrei numa loja pra comprar. Eu cheguei lá, comecei aquelas coisas, não se senti muito bem com aquilo, o Espírito Santo ali me incomodando, né? E eu não comprei nada. Resumo da obra, eu não comprei nada. E aí, essa semana, Deus falou comigo. E um texto que eu nunca tinha visto, gente. Eu comecei a estudar sobre ele e eu comecei a ver qual que é a origem dessa árvore de Natal. Pra quem quiser me acompanhar, gente, o texto tá em Jeremias 10. O título é Deus e os ídolos. Versículo 1. Ouça o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor. Não aprendam as práticas das nações. Olha só, gente. Não aprendam as práticas das nações. Nem se assustem com sinais do céu, embora as nações se assustem com eles. Olha o versículo 3. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta. Um artesão a modela com seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo na árvore com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem bem nem mal. O versículo 8 fala assim: são todos insensatos e tolos. Todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. O versículo 11 diz: digam-lhe isto, estes deuses que fizeram, nem os céus nem a terra desaparecerão da terra de debaixo dos céus. Gente, então fica claro que os povos pagãos, eles tinham isso na cultura deles, tá? De pegar uma árvore na floresta, de enfeitar essa árvore. E daí que veio a origem da tal da árvore de Natal, tá? Então é um costume do povo pagão, nunca foi do povo cristão. Inclusive, Deus abomina. Se vocês lerem todo o texto, você vai ver o tanto que Deus abomina, que o Deus trata isso, essa árvore, como uma idolatria. Idolatria a outros deuses. E Deus abomina isso, tá? E depois a oração de Jeremias chega a orar e fala assim, no versículo 24, corrija-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam teu nome, pois eles devoraram Jacó, devoraram-me completamente e destruíram a sua terra. Aí no versículo 11 fala da quebra da aliança, e no capítulo 11, versículo 7, Deus responde: desde a época em que tirei os teus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes o adverti, dizendo, obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram seus corações duros e maus. Por isso eu os trouxe sobre ele todas as maldições desta aliança, que eu tinha ordenado que cumprisse mas eles não cumpriram. Então, gente, é muito importante que a gente seja obediente à palavra de Deus, que a gente obedeça o Senhor. E o que o adversário tem reparado que o adversário ele tem feito? Ele tem implantado sobre o cristianismo, o adversário ele tem entrado na nossa casa, na nossa vida, de maneira sutil, de maneira até bonita muitas vezes. E muitas vezes a gente está trazendo para a nossa vida idolatrias e maldições, às vezes até sem saber que mas também por falta de quê? A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. A gente não pode deixar perecer por falta de conhecimento, de perecer por falta de buscar a verdade. E cuidado, gente, cuidado em seguir certos líderes, que às vezes eles estão perdidos, não sabem também, e a gente está seguindo errado. A gente tem que seguir a palavra, a verdade absoluta é a palavra. E eu vou ler pra vocês agora sobre a história. No Google, se você pesquisar, você vai encontrar isso aqui que eu estou lendo. Essa que eu vou ler agora tá na Wikipédia, mas tem vários locais que falam sobre a história da árvore de Natal, tá? Antes eu tinha lido da Bíblia, agora vamos para a história. Vocês vão ver como que bate a história com a palavra. Gente, a Bíblia é realmente assim, é muito incrível. Vamos ver o que a história diz. Civilizações antigas que habitavam os continentes europeu e asiático no 3º milênio antes de Cristo já consideravam as árvores como um símbolo divino. Eles cultivavam-nas e realizavam festivais em seu favor. Essas crenças ligavam as árvores a entidades mitológicas e sua projeção vertical, desde as raízes fincadas no solo, marcava a simbólica aliança entre os céus e a Mãe Terra. Nas vésperas dos solstícios de inverno, os povos pagãos da região dos países bálticos cortavam pinheiros, levavam para seus lares, olha só, e os enfeitavam de forma muito semelhante ao que se faz nos atuais dias. Essa tradição passou aos povos germânicos que colocavam presentes para as crianças sob o orvalho sagrado de Odin.
Uma das versões para a origem da tradição diz que no início do século VIII, o monge benedito São Benifácio tentou acabar com essa crença pagã. Ele tentou acabar com essa crença pagã que havia na Turíngia, para onde fora como missionário. Com um machado cortou um pinheiro sagrado, que os locais adoravam no alto de um monte, e como teve insucesso na erradicação da crença, decidiu associar o formato triangular do pinheiro à Santíssima Trindade e suas folhas resistentes e perenes à eternidade de Jesus. Nascia aí a árvore de Natal. Então, gente, é uma origem totalmente pagã, que depois eles tentaram erradicar, não conseguiram, e aí começaram a associar, colocar a associação da árvore com o cristianismo. Mas de cristianismo não tem nada, e na palavra, o tempo todo, Deus coloca isso como uma abominação. Deus abomina, e isso traz a ira de Deus para a vida dos cristãos. Ontem eu estava vendo um filme de Natal, gosto muito de ver filme de Natal, gosto muito dessa época do ano. Eu acho que a gente tem que comemorar o Natal sim, tá? Por quê? Porque é uma época que, apesar de que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, todo mundo acredita que saiba disso, a gente não sabe exatamente o dia que Jesus nasceu. Alguns estudos falam que entre abril e maio, outros falam que é em setembro. Não tem como a gente saber, mas é uma data que o mundo para, que as famílias se reúnem. Então eu acho muito interessante a gente se reunir a família. Mas, gente, com a verdade, falando de Jesus, exaltando a Jesus, o nascimento dele, e ensinando as crianças a verdade, e não o engano, a mentira. Tá? E nem muito menos trazendo maldições para nossa casa, para nossa vida, por falta de conhecimento. Sobre a minha visão sobre o tal do Papai Noel. Então, gente, para mim o Papai Noel foi uma forma aí que o adversário ele criou de ludibriar, né, o nosso foco. Então, o foco hoje de muitas crianças, de muitas famílias, não é Jesus, é o Papai Noel. O que o Papai Noel vai trazer para mim de presente se eu for uma criança boa? Sabe? Você tem que se comportar, meu filho, porque senão o Papai Noel não vai trazer presente para você. Gente, isso é uma implantação da mentira dentro da nossa casa que a gente não pode aceitar. O versículo João 8,44. O diabo é mentiroso e o pai da mentira. Quem é o pai da mentira é o diabo. O Papai Noel é uma mentira inventada. E pior do que isso. Ontem eu estava vendo um filme e eu observei uma coisa que eu também nunca tinha observado. Deus vai trabalhando com a gente, vai nos mostrando, né? Que nos filmes, o que a gente observa, né? E o que muitas pessoas fazem. As pessoas deixam ali biscoito, leite, algum doce perto da árvore de Natal. Vamos deixar aqui pro Papai Noel, para quando ele vir aqui deixar os presentes. Gente, deixam ali o quê? Oferendas para esse espírito do Papai Noel, esse ser mágico que vai vir ali e deixar presente para as crianças. Isso te lembra alguma coisa? Oferenda, deixar oferenda ali para pro espírito, né, em troca de alguma coisa. Quando eu fui vendo isso, eu falei, cara, como que pode ter cristão fazendo isso? E deixando essa enganação ainda na mente das crianças. Gente ainda que se propõe a vestir de Papai Noel para ficar enganando um monte de criança, ficar cultuando essa mentira dentro de casa. Reza a lenda que o Papai Noel vive com a sua mulher, Mamãe Noel, alguns elfos e suas renas, entidades mágicas. Os elfos são entidades mágicas que auxiliam na fabricação dos brinquedos que serão entregues às crianças. Algumas variações da lenda diz que o Papai Noel gosta de petiscar, o que eu estava falando, quando entrega os presentes, é por isso que muitas pessoas costumam deixar leite, bolacha para eles, cenouras para suas renas. Então, gente, vamos ensinar a verdade para as crianças. Não fiquem ensinando essa mentira, cultuando essa mentira na casa de vocês. Eu tô falando isso, gente, pra quem realmente é cristão, pra quem tem a Bíblia como manual de fé e prática, tá? Pra quem não é, tudo como eu disse na primeira história, não vai fazer sentido mesmo, tá? É pra quem, como diz a palavra, quem tem ouvidos ouça, é pra quem realmente acredita nisso aqui, na Bíblia, tá? Pra quem não acredita, não faz sentido mesmo, parece loucura, tudo bem. Mas, pra quem é cristão, gente, procure ensinar pros seus filhos a verdade, não fique ensinando mentira, cultuando essa mentira, ensinando, olha, isso é mentira, isso não existe, tá? Porque Deus se agrada de quem faz o bem. E nós tem que ensinar a criança o caminho, a verdade, a vida aqui, a palavra. Você tem que ensinar ela, realmente, você tem que fazer o bem, porque Deus se agrada disso. Tem promessa para os filhos, que o único mandamento que tem promessa na palavra de Deus é o de honrar pai e mãe, que se prolongarão seus dias na terra. É o único mandamento. Então ensina a verdade para o seu filho. Aproveite essa época do Natal, que vai estar reunida a família, para falar de Jesus, do amor dele, que nasceu, morreu e vive eternamente. Que Jesus possa nascer nos nossos corações todos os dias. É isso que nós temos que passar para as crianças, sabe? Criança não tem que ficar esperando presentinho de Natal. Outra coisa, mas a minha criança vai ficar frustrada, porque todos os amiguinhos estão ganhando e ela não vai ganhar. Nossa, ela queria tanto isso. Gente, deixa eu falar uma coisa. Criança, ela tem que aprender também a se frustrar, tá? O que eu tenho visto hoje na prática médica, de crianças com depressão, com adolescentes tentando suicídio, se cortando. Por quê? Porque não foi ensinada a se frustrar. Que a vida não é tudo que você quer que você vai ganhar. Então, hoje em dia, os pais, eles erram muito nessa questão. Porque como, eu não tive, eu queria tanto, eu vou fazer pro meu filho. E aí estão dando demais, sabe? Não, gente, culture a verdade, ensine a palavra, você vai estar fazendo um bem muito maior do que ficar procurando dar presente. E quando a gente dá o presente também no Natal, o que acontece? Muitas vezes essa criança, ela vai ficar ligada naquela questão do presente e não vai nem se tocar no que realmente se importa, que é a história, que é Jesus, entendeu? Que é ali a união da família, que é a confraternização. O foco é esse. Então, eu acho que a gente tem que mudar a questão do foco, entendeu? Eu acho que tem que se comemorar, tem que estar aproveita essa época de Natal para o quê? Para reconciliar com familiares, para isso, para compartilharmos o amor, a união, o respeito.
e também compartilharmos a verdade, a palavra de Deus, a gratidão por Deus ter enviado o seu Filho como nosso Salvador. Então, gente, esse é o recado que eu queria dar para vocês, compartilhar algo que estava no meu coração, que eu senti que eu deveria expor isso. Eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas não sabiam da origem da árvore de Natal, desse Papai Noel, desse significado todo por trás. Gente, nada é coincidência. O adversário, ele é inteligente e ele vai implantando as coisas na nossa vida, na nossa casa, trazendo maldições pra gente. Então, por isso que a gente tem que buscar conhecimento, por isso que a gente tem que ficar atrás da verdade e temos que, ao máximo, eliminarmos essas coisas, essas maldições que têm vindo sobre a nossa vida. Ok? Então, Feliz Natal a todos, que seja um dia muito abençoado. Aproveitem as famílias, aproveitem esse momento para isso, para confraternizarmos, para compartilharmos o amor.